Pronto. Aí nós vamos aqui, então, minha internet tá horrível, Ivone. Travou aqui. Agora melhorou. Porque travou o Google aqui, o Google Chrome, aí pronto. Aí eu tive que reiniciar tudo aqui. Olha, a gente parou na página 163, certo? Em relação ao que a gente viu na questão dos verbos. Oi. Professor, não é que eu esteja querendo... Enfim, é porque assim, professor... Diga logo, mulher de Deus. Ó, toda vez que eu vou postar a frequência lá no grupo, tá, Caio entra, aí eu posto a frequência. Assim que eu posto, ele sai. É como se fosse acabar na frequência, se ele sai, não tem mais. Aí, mas chegou a internet dele. Mas não é isso não, é só a internet. Caio? Já chegou? Acho que é a internet dele. Pronto, já falei que sua mãe tá tudo organizado, viu? Aí não deixe não, e vai com máscara e vai com a caneta para fazer, tá certo? Tá bom. Pronto, então graças a Deus já está tudo organizado para vocês, porque a minha preocupação é quando terminar tudo, terminar logo, para a gente adiantar, viu? Aí vamos aqui. Nós temos aqui na página 173, nós temos essa parte aqui, né, dos verbos, certo? Então, aqui a questão seria assim, ó, prefiro, vou voltar aqui, ó, prefiro, né, pequenas reuniões, prefiro pequenas reuniões a baladas agitadas. Então, essa é a resposta da atividade de casa que eu passei para vocês, viu? Aí essa atividade de casa, eu vou voltar. Oh, meu Deus, o clipe tá muito sensível esse clipe aqui. Então, ó, prefiro pequenas reuniões a baladas agitadas. Olha, esse assunto é muito visto também nos concursos, viu? Essa questão da regência verbal, dessa substituição. Ele dava o visto, ele visava, assim, visava, certo? Ele visava. Então, aqui, ó, ao invés de eu dar visto, visava. Visava os documentos. Visava todos os documentos. Então, aqui só botar o nome visava. A vistoria do prédio tem como objetivo, né? Tem como objetivo, visa a segurança. Aí tem a crase, viu? Visa essa crasezinha aí, que é o agudo ao contrário. Visa a, certo? Então, substitui tudo até o azinho aqui. Aí aqui é aspirar. Aspirar, que é desejar, né? Aspirava a. Então, aqui, ó. No sentido de almejar, aspirava a, certo? Aí, nós temos seguir também, no sentido de obedecer às, craseado. Obedecer às, certo? Obedecer às. Aliás, obedeceram, né? Os alunos, não. Esse não. Aí, obedecer às, viu? Tadeu só obedecia aí. Obedecia às. Viu? Tadeu só obedecia às ordens tal. Joãozinho? Tô aqui, professor. Sim, certo. Mário estava ficando com Larissa. Mário estava namorando Larissa. Estava namorando Larissa, só isso, viu? Aí aqui. Aí vem o restante agora, a segunda questão, que é fazer a regência, né? Em alguns casos, o quadradinho corresponde a uma preposição, em outras, não, bastando eliminá-lo. Então, prefiro os filmes, aí aqui não precisa, aí eu vou botar um traço, prefiro os filmes de aventura
aos filmes, aqui é um A, aos filmes de terror. Os alunos não obedeceram aos monitores. Isso aqui é um A. Aos monitores. Eu assisti ao show. Certo? Presenciar, ele é transitivo indireto. Ao show. Certo? Então, a gente já viu essa parte. Aí tem essa parte aí. Aí, vamos lá. Oi! Certo. Aí aqui, ó, eu tenho que unir duas frases, né, com a conjunção. Aí, transformando ele aqui também, certo? Vem da regência dos verbos. Aí aqui, ó, todos gostavam do professor Marconildo, todos respeitavam muito o professor Marconildo. Então, a frase seria assim, ó. Todos gostavam do professor Marconildo. Eita, tem um professor com essa ali. Todos gostavam do professor Marconildo e o respeitavam muito. E o respeitavam muito. Certo? Aí aqui é a frase aí. Eu botei o meu nome, né? Claro que eu me amar o tempo, né? Se eu não me amar, ninguém vai me amar, né? Aí, tem aqui, Paulo admirava bons livros, Paulo necessitava de bons livros. Aí, Paulo admirava bons livros e necessitava deles, viu? Aí aqui tem essa frase aqui, né? A gente pode ver. Necessitava deles. Ok? Agora a última, nós assistimos ao jogo, né? Nós assistimos ao jogo da seleção. Tu é flamenguista, Joãozinho? Eu sou, professor. Tu é flamenguista? Ontem? Sim. Ah, tá. E gostamos dele, certo? Então, tem aí, viu? Aí, essa frase aí. Aí a gente agora vai para a leitura dos textos. A leitura dos textos, aí a gente vai já para a unidade 5 também, para a leitura do texto. Aí termine aí de fazer, 2 minutinhos, e a gente já vai para a leitura de texto. Podemos? Podemos, certo. Aí, vamos aqui, então, para a leitura de texto. Aí, ó, outro texto do mesmo gênero. Leia a seguir um capítulo de um romance escrito por Luiz Antônio Aguiar. O título desse capítulo é Os Vizinhos. Por esse título e pela ilustração abaixo, do que será que trata esse capítulo? Eles eram vizinhos de onde? De um cemitério? Cemitério, provavelmente, né? Eu não lembro do texto, mas provavelmente isso. Joãozinho, lê aí para mim, Joãozinho. Claro, professor. Os vizinhos. Havia uma coisa com que Túlio não se conformava. Morar colado no cemitério, principalmente quando tinham de voltar para casa já tarde da noite. Não dava para evitar passar por aqueles muros, que era como uma larga ferradura envolvendo a vila de casas em que Túlio vivia. Quando queria ficar com Túlio, perguntou o endereço dele, escritura e número. Ou, na fachada da casa da sua casa, você tem a placa com número ou uma lápide. Túlio só fazia arreganhar os dentes, um sorriso tipo sardônico, ou seja, quase uma careta.
Por coincidência, embora Túlio não conhecesse o significado da palavra sardônico, um sorriso desses que se diz que é sorriso de morto. No instante final, sorriso de quem não acha graça nenhuma em morar dentro do cemitério. Não exagera, Túlio. Dentro não. E a mãe dava uma risadinha. Como sua vizinha. Nós tapávamos. Já durava anos. Túlio tinha seus 16 anos. Agora. Mas continuava se arrepiando quando acordava no meio da noite com a janela batendo quando o vento uivava ao entrar por uma fresta. E sempre tinha de passar em frente aos portas do cemitério. De noite, naquela rua escura, muito escura, onde morava, eu já estava morto, não faz mal a gente. Ele julgava um pé de Túlio. Mecânico de automóveis, dono da oficina no fundo da vila. Tá achando que um deles vai se levantar da sepultura e fazer o quê? Ora, garoto, francamente, eles não estão mais interessados nas coisas desse mundo. Mas e se naquela noite estão voltando de bicicleta para casa? Já bem depois das 11 horas. O garoto tem mais a razão para estar atormentado. Dali a menos de 2 semanas ia ficar a prova do livro do trimestre. Seria de memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ok, Ivone, vamos ler aqui essa partezinha, Ivone. Qual, professor? Essa aí que está apresentando. Túlio havia passado a tarde no treino de vôlei. Ele jogava de ponta na seleção do colégio. Depois saiu com a turma, já escurecendo. Ficaram de papo, rolando de bicicleta para cima e para baixo, pelo centro da cidade. E quando viu já era 11 horas. Poxa, eu ia começar a ler o livro esta noite. Agora não vai dar. Então tomou o caminho para casa e ficou no livro, sentado, fazia tempo no fundo da sua mochila. Começou a incomodar. Principalmente no que o garoto... Peraí, calma, pessoal. No que o garoto entrou na sala, na sua rua, e se lembrou do cemitério. Era o... Não é isso, pessoal? Mas tá muito pequena a letra. Era o quê? Era o póstumas do título. Dá um zoom, por favor, pessoal. Tá muito pequeno. Não, aqui é o máximo que eu tenho. Mari. Se fossem perguntar... Vou sair aqui pro problema de visão. Se fossem perguntar, Túlio ia logo. De preguiça, responder que não sabia o que queria dizer essa palavra. Só que em uma ocasião, O professor tá muito pequeno. Aumente aí no seu. Mas se eu aumentar, vai perder. Ficar descendo as perninhas. Aí eu vou botar onde é que você estava. Era o póstumas, espera aí, deixa eu marcar aqui onde você estava. Não estava aí não, viu? Era o póstumas do título, tal. Vá, aumenta aí que você vai achar. Se lembrar que tinha a ver com o defunto. Póstumo, depois da morte, memórias póstumas, né, professor? Depois da morte, que significa depois da morte. Tá. As memórias contadas por um morto. Mas isso é um absurdo. Como assim? O morto renasce, vira para a gente e não. Não, peraí. E não renasce. Continua morto. Só que vira escritor, depois de morto. É para escrever suas memórias. E aí? Quer ver um morto contando sua história? Quer descobrir como é a vida vista por um defunto? E o defunto de um jeito... Não, e me fez com o jeito todo dele. Viver sem livros, que tal? Quem sabe esse papo sem palavras estivesse acontecendo na cabeça de Túlio. Assim de ouvi dizer de alguém já ter comentado algo sobre o livro, perto dele. Quem sabe o professor, no momento em que Túlio estava mais ou menos distraído, no entanto, o garoto não saberia dizer nem onde nem quando virá isso. Só sabia que continuava se recusando a pensar a respeito de morte, principalmente na hora de passar junto ao paredão. E depois, diante do portão de ferro do cemitério, aqui terás sua eterna morada. Estava escrito em letras forjadas, também em ferro, no alto do portão. Túlio fez uma careta ao se lembrar disso. E quase bem naquela hora respondia: nunca, morar aí nunca. Ok, muito bem. Aí o Voo do Hipopótamo, do Luiz Antônio Aguiar, o capítulo Os Vizinhos, faz parte do romance O Voo do Hipopótamo.
que conta a história de Túlio, um garoto de 16 anos, muito popular na sua escola. E ele precisa ler a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis para fazer uma prova. Túlio aproxima-se de Vigília, uma garota recém-transferida para a escola, que lê o livro com a ajuda do avô. Entretanto, os amigos de Túlio consideram que a menina não segue os padrões do grupo e não aceitam a amizade entre Túlio e ela. Túlio, então, se vê em um dilema. Se ele se afastar de Vigília, não deixará passar as boas oportunidades de sua vida, assim como faz o personagem Brás Cubas. Aí é só para a gente refletir. Então, a gente não vai fazer. Aí aqui tem a retextualização, que é do capítulo 139, de como não fui ministro de Estado, não apresenta texto verbal. Então, a pessoa poderia fazer, né, se a gente tivesse presencial, fazer essa parte. Aí nós aprendemos nessa unidade o quê? Gênero romance, a leitura e interpretação. Leitura e interpretação do capítulo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado e Assis. Localização e identificação das ideias presentes nos capítulos do romance, reconstrução e unidade narrativa no romance, recursos de linguagem empregados no romance, emprego de sequências conversacionais no romance, a produção oral que a gente falou sobre. Ai, meu Deus, Marconildo. Gente? De novo aí. Aí, Alô, voltou. de novo aí. Voltou. Caiu de novo. Vamos lá então. Continuando aqui, nós vamos dar sequência, segunda parte. Então, nós vamos aqui, ver aqui, eu tava. O professor. Mas escutando vocês não. Oi, Joãozinho. Professor, eu falei aqui pra Maria. O professor dá uma agonia ver o senhor na aula sem falar nada, professor. Não é? Aí, ó, vamos continuar aqui, olha. Nós ampliamos nossa leitura com quadrinhos e unidades narrativas, a história da história, o beijo nas diferentes culturas. Nós vimos outro texto do mesmo gênero, que é um romance, e os vizinhos, que a gente leu, que o rapaz queria ler, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós aqui também vimos período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais, classificação das orações subordinadas adverbiais, orações reduzidas e regência verbal. Fizemos atividades tanto em grupo quanto oral e coletiva também. Aí nós vamos ver aqui um texto, a unidade 5, conhecer pessoas interessantes. Você costuma ler entrevistas publicadas em jornais e revistas? Prefere acompanhar entrevistas na televisão, no rádio ou em meios digitais? Você considera interessante conhecer depoimentos e opiniões de pessoas que se destacam em sua área de atuação? Por quê? Se pudesse escolher alguém para entrevistar, quem seria e por quê? Aí, nessa unidade, nós vamos ler e interpretar entrevistas jornalísticas, identificar a organização de uma entrevista, reconhecer turnos de fala, identificar argumentos para comprovar a opinião, produzir entrevista oral e escrita, produzir entrevista em vídeo, identificar pronomes relativos, reconhecer orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas, identificar orações adjetivas reduzidas e desenvolvidas e analisar a regência verbal, nominal e a crase, certo? A gente vai estudar tudo isso. A gente vai começar a ver sobre entrevista. A entrevista, ela é uma forma de você saber a opinião da outra pessoa. Como é que se produz uma entrevista? Você já tem que saber quem é que você vai procurar entrevistar e você também tem que observar quem é que
qual é a vida dela. Você tem que ter uma biografia dela resumida para você fazer a sua entrevista. Então, quando a pessoa vai colocar, a entrevista ela pode ser oral e a pessoa pode, ou escrita. Aí a pessoa, sendo oral, a pessoa tem que transcrever o que a pessoa falou, sendo escrita, você passa as perguntas para a pessoa e ela responde, e você só faz digitar da forma que ela respondeu lá, certo? Eu vou pedir aqui para Micael ler aqui. Micaelzinho, lê aí a minha entrevista. Uma das maneiras... Tá bom, tá bom. Uma das maneiras de obter informações sobre determinado campo do conhecimento é conversar com alguém que domine o assunto investigado. Essa conversa é considerada uma entrevista, quando uma das pessoas envolvidas na situação, o entrevistador, segue o roteiro de perguntas planejadas para serem respondidas pelo entrevistado, com ordenação dos turnos de fala. Uma pergunta, o outro responde. A entrevista oral e escrita pode ter como objetivo levar o entrevistado a manifestar uma opinião a respeito de um assunto, ou a dar seu depoimento sobre um acontecimento que interessa ao público-alvo do veículo que esse material vai ser divulgado. Rádio, internet, revista, jornal, TV, etc. Algumas características desse gênero dependem de sua finalidade, das circunstâncias que ocorrem, do perfil do entrevistado, de onde e de como será veiculado, bem como o público que se destina. Que tal ler uma entrevista com um grafiteiro famoso que tem uma história com as ruas? Qual será essa história? Leia o texto a seguir para conhecer. Ok, aí nós vamos ler sobre Cobra, uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do Brasil. Lembra que muralista é aqueles que fazem grafite nos prédios, nos muros e tudo mais, naqueles prédios grandes, né? Aí eu vou pedir aqui a Yasmin para ler. Yasmin, você pode ler? Professor, eu não queria ler hoje, não. Tá bom, então. Vamos lá, então. Vou pedir para Micaelzinho ler. Vai, Micaelzinho. Tô indo. Uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do Brasil. Nascido na periferia de São Paulo, o muralista famoso por seus painéis coloridos já pintou em mais de 30 países e levava a street art brasileira. São Paulo, as milhares de latas de spray espalhadas pelo ateliê, o cheiro de tinta fresca inundando o espaço pequeno de trabalho e diversas telas recém-pintadas manualmente. Um dos maiores muralistas do Brasil, o paulistano Eduardo Cobra, mantém a produção de sua arte a todo vapor. Apaixonado desde criança pela magia dos desenhos, o artista, famoso por seus enormes murais coloridos, mostra orgulho ao ver sua arte exibida nas ruas de mais de 30 países e fazendo parte, cada vez mais, da arquitetura das cidades. Seu trabalho, carregado de significado, segue os princípios da street art, nome dado ao movimento de artistas que, assim como Cobra, transformam espaços públicos em uma galeria de arte a céu aberto, à disposição de qualquer um que as observe. Há 30 anos, se dedicando a fazer arte na rua, o artista já eternizou momentos históricos para o mundo. Uma famosa cena do beijo de 1945, na Times Square, em Nova York, e personalidades importantes como Malala, a ganhadora do Nobel da Paz em 2014, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, e cantor vencedor do Nobel de Literatura em 2016, Bob Dylan. Além disso, no ano passado, Cobra entrou para o Guinness Book, ter pintado a maior grafite do mundo, o mural Etnies, localizado no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro. Professor? Ok, aí vamos aqui, dando... Isso aqui tudo é uma biografia dele. Termine aqui de ler, que aí eu vou pedir para Joãozinho ler essa próxima parte. Ok. Engajado em diversos novos projetos para os próximos meses, o artista divide em entrevista a Exame.com sua história com as ruas, além de analisar algumas de suas obras mais conhecidas. Ok, Joãozinho, lê aí para mim, por favor. Claro, professor. Como você se envolveu com street art?
Filho de família pobre, a minha vida sempre foi na rua. O meu primeiro movimento com arte de rua foi com pichação, mas não tinha nada de desenho. Eu só assinava meu nome. A relação entre rua e desenho veio depois. O que eu gostava era da adrenalina que a rua proporcionava, de fugir correndo da polícia. Minha história é autodidata, assim como a maior parte das pessoas da periferia. Com as dificuldades que qualquer menino nesse espaço tem, foi os contra, a questão de sobrevivência. E muitas vezes, salões sozinhos, paralelamente. Uma pintura trabalhei de motoboy, porque precisava me sustentar. Mas nunca parei de desenhar. Desde 1977, quando comecei, nunca mais parei. Ok, aí vamos para a segunda pergunta. Vai, lê aí as outras duas. Mas desde que começou a desenhar nas ruas, fazer desenhos coloridos, esse é um ponto referente de se comentar. Meu trabalho na história desenho colorido é só a parte mais conhecida. Todas você se sentem mais representadas, entendem melhor a mensagem que eu quero passar e se interessa pelo conjunto de obra. Mas tenho também projetos em outros segmentos, como painéis em proteção aos animais e de crianças desaparecidas, pinturas em piso e o projeto Olhares da Paz, do retrato da união dos povos ao redor do mundo. Como é o processo de criação dos desenhos coloridos? Nenhum deles é por acaso. Essa é a primeira e principal característica. Eu comecei a pintá-los em 2000 com o projeto Muro das Memórias, que são os portais para as cidades do passado. Ele fala de preservação histórica e de personalidades que lutaram por um mundo diferente. A ideia da cor veio porque eu comecei a retratar fotografias em preto e branco e o colorido encaixou perfeitamente, para mostrar esse ressignificado que eu busco dar para minhas obras. Uma releitura entre o passado e o presente. Para pintá-las existe todo um preparo e uma pré-pesquisa, tanto do conteúdo quanto do cor. E do espaço em que a imagem vai ser colocada. Se analisarmos, por exemplo, o mural de Anne Frank, percebemos a toda a sua iconografia e desenvolver o desenho. Certo, deixa eu ver aqui, viu? Estamos quase perto de terminar. Aí, deixa eu só olhar aqui, oitavo ano que tem gente chegando. Aí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ou foi aqui, alguém estava chegando, mas não foi, né? Mas vamos lá, continuando, Joãozinho, a gente vai dando sequência aqui à entrevista. Ele está falando sobre, olha aqui, Anne Frank, aquela que eu falei do diário de Anne Frank, viu? Ele fez um mural lá nos Estados Unidos, viu? Aliás, em Amsterdã. Aí, continue aí, o fundo é a reprodução. O fundo é a reprodução da capa do diário dela e os padrões de letra. Também foram pesquisados durante essa viagem. Aqui existe conteúdo histórico que tem a preocupação de trazer para hoje aquilo que aconteceu há anos. Ok, aí tem um quadrinho aqui, esse é Anne Frank, que eu já falei para vocês, né? Que ela era judia e que foi assassinada lá lá na Segunda Guerra Mundial, com a família dela, que ela se escondeu no sótão lá, passou 2 anos, aí os alemães pegaram ela e assassinaram, viu? Ela e a família dela, só restou o pai dela, viu? Aí vamos lá. Continuando aí. Oi, Ivani, lê aí para mim essa outra entrevista. Tá, professor, peraí, calma. Ô, professor, mas não queria ler mais? Não, professor. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, como você decide fazer esses trabalhos, certo? Como você decide fazer esses trabalhos? Eu faço de forma voluntária. Por meio de convite, você escolhe. Então, 90% do meu trabalho eu faço voluntário. Apesar de sempre receber muitos convites, né? Então, se ele recebeu um convite para ele fazer lá o desenho dele, ele vai. Às vezes as ONGs, mas mesmo quando me convidam, o critério que eu coloco para produzir é ter liberdade para criar o que eu quiser. Faço poucas relações com marcas e produtos, porém preciso fazer algumas para manter a minha vida e os meus trabalhos na rua, mas sempre com cautela. Eu não tenho, por exemplo, nenhum produto com o meu trabalho, e isso foi por escolha. Não vejo como algo ruim, mas não funciona para mim.
e também não estou dizendo que não faria. Se houve um argumento interessante, é sempre possível. Eu não fico no mercadológico apenas. Por trás disso, tem que ter uma história para justificar a escolha. Mas como você mantém esses projetos? Sempre por meio de venda de telas originais. Antes de ir para o muro, eu sempre faço desenho em telas, no formato do prédio para testar as cores, o posicionamento e etc. Depois de impresso no muro, eu coloco esses originais à venda a partir de R$100 mil. E normalmente quem compra ou é colecionador ou são galerias de arte. Por isso eu consigo manter a integridade do meu trabalho. Mas qualquer um pode comprar, sim. Eu não trabalho com nenhuma galeria de arte. Aqui no Brasil não tenho nenhum representante. A única forma de eu ter acesso aos meus trabalhos é através do site do meu ateliê. Mas tudo que é fora daqui eu tenho um representante em Los Angeles, que faz o contato com o resto do mundo e dá todo o apoio logístico. Você pensa em fazer uma exposição com essas telas? Já fiz 2, mas tem mais de 10 anos que não faço. Mas pretendo no ano que vem fazer algo aqui em São Paulo. Mas quanto tempo leva para planejar e executar um painel? A criação sempre leva mais tempo que a execução. Tem situações que eu levo 1, 2 meses para criar algo e pinto em 1 semana. E hoje eu estou em um momento do meu trabalho onde estou muito mais preocupado com o conteúdo que vou pintar do que com a estética, que tenha uma mensagem que eu queira passar. Você acha que seu trabalho valoriza as cidades e os bairros? É até engraçado, porque já fiz as duas coisas. Já destruí o patrimônio histórico com vandalismo e hoje o meu trabalho, sim, até mesmo pelo projeto de memória, a intenção é essa. Aí, quando eu acho que tem alguém aqui entrando e a gente vai ter aula aqui já. Letícia. Pronto, Letícia, agora só um minutinho. Eu estou finalizando aqui no 9º ano, viu? Tá certo? Aí, vamos continuando aqui. Daqui a pouco eu começo o 8º ano. Quando eu vou pintar em um determinado lugar, primeiro eu vou tirar fotos para analisar a rua, entender a arquitetura, a visibilidade daquele painel e também qual a história do local. Também tenho essa preocupação, porque a utilização do espaço público precisa ser responsável. De qualquer forma, há uma responsabilidade de quem ocupa, porque ali é um espaço democrático, pertence à cidade. Ninguém é dono daquele lugar. Quando eu pinto uma obra, eu sei que ali transitam todos os tipos de pessoas ligadas a religiões, a diversas culturas, crianças. Não dá para fazer qualquer coisa da cidade como se fosse para mim. A cidade não é minha. Por exemplo, o mural do beijo na High Line em Nova York não está lá aleatoriamente. Essa foto foi tirada na Times Square, que fica a poucas quadras do lugar que está a pintura. Isso é positivo, porque eterniza a história e atrai as pessoas. Como você lida com a expansão do seu trabalho internacionalmente e, ao mesmo tempo, a controvérsia no Brasil, principalmente em São Paulo? Acredito que, primeiro, aquele começo com toda a discussão em volta da arte de rua foi um mal entendido. Aquilo ajudou a mostrar a importância da arte de rua para a cidade, mostrou quantos moradores eram pela história da arte na rua. Para mim, a arte de rua é um elemento cultural, uma marca, e nós, paulistanos, nos orgulhamos disso. Por levar isso para fora do mundo, como, por exemplo, na Arábia Saudita, onde há poucos anos era impensável ver arte de rua. Mas percebi que esse conflito teve desdobramentos positivos. A prefeitura formou um grupo com vários artistas importantes da street art, que se reúnem para discutir esse movimento na cidade. Começou de uma forma ruim e hoje acredito que a cidade terá benefício em relação a esse episódio. Outros países também têm essa força de arte. No Brasil, São Paulo é a principal cidade. Nos Estados Unidos, por ter começado lá, Nova York e Miami. Mas em lugares que a arte de rua tradicionalmente não entrava, agora está dando abertura. Digo que nós estamos na vanguarda desse movimento, que devemos continuar fazendo é incentivar os artistas, expandindo, valorizando e transformando a cidade em um museu a céu aberto. Você já foi censurado em algum país? Sim, tive na Grécia, em Atenas, dentro do projeto de proteção aos animais. Uma organização de arte me chamou para fazer um trabalho e eu criei um desenho que era baseado na evolução do homem, onde o homem evoluía, mas para a destruição do planeta.
Era uma brincadeira com tom político. Ficamos pintando por 30 dias e várias pessoas passavam e nos ameaçavam, até que no fim do trabalho o senhor apontou o dedo para a minha cara e dos meus assistentes, algo que eu não entendia, por conta da língua. E no dia seguinte o mural apareceu todo pichado. Fomos buscar explicação e descobrimos que lá é rodeado de templos ortodoxos. Então eles interpretaram que essa mensagem era algo contra Deus, contra eles. Não tinha nada a ver. Quais são os seus próximos projetos? Eu tenho uma sequência de 28 murais em Nova York, além da minha equipe de lá, que está administrando e organizando, contando toda a história da cidade por meio dessas pinturas. Isso porque lá tem uma importância muito grande para mim, por conta dos grandes nomes que me influenciaram, como Jean-Michel Basquiat, Kate Henry e os grafiteiros do metrô, por exemplo. Aqui em São Paulo, vou fazer uma pintura de uma caixa d'água de 50 metros de altura no Memorial da América Latina. Além desses, eu acabei de voltar de São Luís de Maranhão, onde transformei um muro em uma prateleira de livros, com as principais escritores de lá. Então, aqui, ó, esse é um muro, ele fez aqui, ó, vários livros, certo? Isso aqui, A Riqueza de São Luís. Aí tem aqui Ferreira Goulart, tem a Luísa Azevedo, deixa eu ver o que mais aqui. E os que eu conheço, Gonçalves Dias, certo? Aí tem esse livro. Então, aqui, ó, ele aqui olhando a obra dele, ó, o muro. Ele fez o muro dele aí todinho, viu? Você pensa em fazer projetos sociais e eu tenho dado workshop e palestras sobre o meu trabalho. Também faço projetos em comunidades carentes. Para mim é muito importante ir para Times Square e lugares nobres. Mas preservar minhas origens é essencial, porque eu nunca tive ninguém que me apresentar, para me apresentar a arte. O que fiz na comunidade de Paraisópolis é um exemplo desses meus projetos. Esse painel eu fiz com essa menina, que é uma moradora de lá, e ela sonha em ser bailarina. Aí pedi para pintar a fachada da comunidade e fiz com a participação de todos. Aí aqui tem, ó, lá no Paraisópolis. Enquanto esses projetos estão sendo feitos, eu tenho também o Envolva-se, em que as pessoas se cadastram e quando eu vou pintar onde elas moram, eu as chamo para participar. Tem muitas partes que é só de uma cor e as pessoas podem colaborar e pintar junto. É tudo uma troca. Não quero que meu trabalho seja inacessível. Foi a forma que encontrei e ter contato com elas. Aí a gente vai fazer a interpretação de texto amanhã. Isso é uma entrevista com Cobra. Ele é um dos maiores grafiteiros do Brasil, certo? E a gente vai estar vendo amanhã as perguntas e respostas, ok? Então, bom dia para vocês. Até amanhã. Amanhã é aula de português. Só aula de português, viu? São 2 aulas de português. 2 ou 3, eu não sei. Tá certo? Tchau, vocês. Bom dia. Tchau, professor. Tchau, Micaelzinho. Tchau, Joãozinho. Tchau, Samanta. Tchau, Rebeca. Tchau, todo mundo.